Vou lhe tirar do SPC. Vou tirar teu nome daquela bodega porque você é um filho de uma puta. Isso mesmo, Ciro Gomes promete tirar seu nome que tá sujo da listinha do SPC para não ficar mal com os amiguinhos, para poder fazer aquele crediário, para você comprar aquela televisão, né, para poder gastar. Enfim, e aí ele pretende então salvar o Brasil com essa grande medida. Antes da gente começar e falar sobre esse novo meme do Ciro Gomes, peço para você dar um like aqui no vídeo, clicar no sininho e se inscrever no nosso canal. Obviamente, se quiser manter o nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. Tá ok? Pois é, Ciro se tornou um grande meme nas redes sociais, né? E todo mundo tá acompanhando. Acho que o único que tá rivalizando nisso com ele é o Cabo da Ciolo e a Ursal. O que o Ciro quer, né, de acordo com os do SPC, do Serasa, como? Pagando, vou lá e pago. Pego os bancos públicos e pago aquela bodega. Pego a tua dívida e pago. Tiro o teu nome de lá. Qual a lógica disso, né? Você tem mais de 63 milhões de brasileiros que estão hoje nessas R$600. Ou seja, se você multiplicar uma coisa pela outra, você tem que o Ciro quer financiar o pagamento de dívidas na ordem de 88 bilhões de reais. Tudo isso num país que tem um déficit no orçamento dele de mais de 120, 130, 140 bilhões de reais todo ano. Como é que ele pretende fazer isso? Esse aqui é só mais um capítulo no corolário de receitas desenvolvimentistas que o Ciro Gomes tem para tirar o Brasil da crise, colocada pelo governo golpista de Michel Temer, governo tira 3, coloca 10, sobe 45. Enfim, Ciro Gomes pretende fechar o mercado, usar os bancos públicos para injetar dinheiro na economia, injetar dinheiro nas empresas, ele pretende baixar os juros à marretada, ele pretende ir lá e pagar suas dívidas, ele pretende não mexer na competitividade. Isso é o ponto mais engraçado de tudo, né? O Ciro Gomes, ele é contra a reforma trabalhista, é contra medidas que aumentem, vamos dizer assim, a liberdade econômica no país, que aumentem a competitividade do país, em detrimento de aumento absurdo nos gastos. Ou seja, é uma política meio maluca e é algo um pouco similar com o que a Dilma Rousseff fez nos últimos anos. Aí vamos pensar bem. O Ciro, ele é idiota a esse ponto, ele não consegue estudar coisas básicas, é um pouco difícil, ele não é exatamente um homem burro. O Ciro Gomes é um malandro, né? O que o Ciro Gomes está querendo basicamente é voto, né? E não só ele, todo mundo está olhando essas estatísticas de 63 milhões de brasileiros que estão endividados, estão com o nome sujo, e enxergam ali uma oportunidade, né? Basicamente ele está tentando comprar o voto dessas pessoas. São pessoas majoritariamente jovens, de 30 a 49 anos, são pessoas que moram mais na região sudeste, local onde ele tem uma votação, uma intenção de voto ainda bastante baixa, são pessoas que estão fazendo bico, que estão no Uber, que estão sem emprego, que estão com os sonhos deles basicamente arrasados por causa da crise econômica, que estão com uma descrença enorme da política. Boa parte deles não está votando em ninguém. Quando chegam as pesquisas para eles, eles falam, não tem um candidato, nem sei. São pessoas que querem que a vida deles basicamente melhore. E o Ciro está tentando apelar justamente para essas pessoas para poder aumentar as intenções de voto dele. Grande parte desse endividamento, desse problema que essas pessoas estão tendo, vem de uma abertura de crédito. E isso foi acompanhado de uma economia cujos fundamentos, cuja competitividade eram fracos. Ou seja, as pessoas se endividaram, o governo se endividou, as pessoas contraíram essas dívidas e achavam que o emprego delas ia ser mantido, achavam que o padrão de vida delas ia continuar e elas iam ganhar mais e mais e mais. Mas isso não aconteceu. Como os fundamentos da economia brasileira eram fracos, eram ruins, o Brasil não era competitivo, essas pessoas e as empresas se endividaram e aí elas não conseguiram ter o retorno, aí não conseguiram pagar essas contas e elas ficaram nessa situação de penúria, né? E aí o que o Ciro propõe é, ao invés de atacar a causa do problema, ele vai atacar a consequência. Ou seja, ele mantém a causa, ele pensa igual a Dilma, mas aí ele tenta focar naquela consequência, tentando resolver um problema sem atacar a causa dele. Se você quiser atacar esse problema de verdade, sem populismo, você tem que enfrentar basicamente 3 problemas. E eu vou explicar cada um deles. O primeiro problema impacta diretamente nos juros que essas pessoas estão pagando, que é basicamente reduzir o déficit do governo, os gastos governamentais. Um governo que tem déficit, ele paga muita dívida, ele fica com fama de perdulário perante o mercado internacional não confia que ele vai pagar a própria dívida, os juros aumentam e ele é incapaz de controlar as próprias contas, né? Então, para você atacar isso, você tem que fazer reformas como a da Previdência, que o Ciro até fala que é favorável nesse sentido, diminuir gastos, diminuir o uso de máquina pública para financiamento de coisas absolutamente estúpidas, mexer no funcionalismo, mexer na máquina estatal, privatizar empresas, ou seja, fazer tudo aquilo que o Ciro não está sinalizando em fazer. Só assim você vai conseguir ter um governo responsável, enxuto, que se endivida menos, e aí que vai ter maior capacidade de pagamento, e aí vai fazer o quê?
vai pagar menos juros. A segunda coisa é aumentar a competitividade, como eu te falei, você diminuindo o tamanho do governo, diminuindo os gastos do governo, você vai ter juros menores, isso vai impactar nos juros bancários, nos juros para o setor privado, que impacta na vida dessas pessoas. Só que você precisa de mais coisas, você precisa de uma política monetária correta, você precisa de leis claras e diretas, você precisa desburocratizar o país é um país muito burocrático, você precisa de reformas trabalhistas mais profundas. As leis laborais no Brasil são muito difíceis, impedem os negócios, né? E tudo isso o Ciro também não sinaliza. E a terceira coisa é mexer no oligopólio bancário. Pois é, quem sabe como funciona o jogo no Brasil, se você está endividado com o Itaú, pra você conseguir um crédito no Bradesco ou em outro banco privado é praticamente impossível. É um oligopólio, são pouquíssimos bancos e eles agem em conjunto, eles têm lobby, eles financiam as campos bancos que podem gerar concorrência, trabalhar com juros diferentes e bancos que buscariam novas formas para trabalhar, por exemplo, com essas pessoas que estão endividadas. Só com concorrência você consegue trazer juros menores e capacidade de atendimento para um mercado gigante. Ou você acha que bancos não estariam interessados nesses 63 milhões de pessoas que podem contrair dívida com eles, pagar de formas diferentes, o crédito consignado é um exemplo disso, e que podem gerar lucro para eles e movimentação de concorrência no setor. Eu vou até fazer um link com um post da Cátia Abreu, que é candidata a vice-presidente pelo partido do Ciro. A Cátia disse o seguinte: o Refis com Z, primeiro ela já é trabalhadores e mais humildes. Imaginem mais de 60 milhões de pessoas com seu nome limpo. Ciro Gomes vai fazer. Pois é, a Cátia Abreu está comparando duas coisas que são completamente para consumo, né? São relações, são coisas que não tem nada a ver. Primeiro porque essas empresas, antes de tudo, ela direitinho, o imposto certinho, imposto que incide sobre o próprio capital de giro delas, o que pode acontecer, que é o que acontece na maioria das vezes no mundo real, mundo que a Cátia Abreu não conhece, que o Ciro não tem absolutamente ideia do que seja, elas não pagam, por exemplo, a folha de pagamento dos funcionários, não pagam o aluguel da empresa, não pagam maquinário, não pagam matéria-prima, coisas que eles não entendem porque nunca, como o Ciro diz, administraram uma bodega, né? Então, nesse caso da Cátia Abreu, ela demonstra completo desconhecimento, inclusive, do que é o Refis, do que é o Ciro quer fazer. Só que a Cátia Abreu abre aqui uma outra conversa muito interessante, que é uma possível solução para esse caso, porque ela lembra do endividamento das empresas, que é algo que as pessoas não falam muito. E as empresas endividadas estão aí, só que elas precisam para a tarefa dela, para a execução do trabalho delas, de crédito. E elas conseguem encontrar mal e porcamente crédito. Existem milhares de empresas que são atendidas por factorings no Brasil. E o que é factoring? É como se fosse uma entidade que não é financeira, ela é mercantil, que ela, através de modalidades como, por exemplo, desconto de duplicata, troca de título, ela consegue fornecer capital de giro para que essas empresas, pequenas indústrias e comércios consigam sobreviver. Isso acontece em todo o território nacional com empresas que estão absolutamente endividadas. Elas praticamente concorrem com os bancos e tudo isso sem a alavancagem que os bancos fazem e usando o capital próprio, né? Se nós tivéssemos uma legislação mais permissiva, que permitisse que essas empresas se tornassem, por exemplo, mini bancos e que atendessem pessoas também, e que tivessem modalidades de crédito diferentes para empresas e pessoas, isso facilitaria demais a recuperada econômica do Brasil. O Brasil precisa se recuperar economicamente e não é com oligopólios ou com soluções mágicas instalando o dedo como vou pagar sua dívida que você vai resolver. A gente precisa de mais concorrência, de mais mercado e de mais capitalismo, coisa que o senhor Ciro e que a Cátia Abreu não gostam. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.